sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje estou aqui para juntos termos mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos corrigir a atividade das páginas 172 a 176. Então, pegue o livro de língua portuguesa, essa atividade relembrando que é sobre figuras de linguagem, né? Um tema que nós já debatemos, já abordamos e hoje vamos corrigir. Peguem o livro e vamos começar a aula. Na página 172, a atividade é de prática linguística. Texto 1. Estamos devorando o planeta. Observem a leitura desta imagem e leia todas as informações possíveis. Primeira questão. Qual é o sentido da expressão devorando o planeta empregada na manchete? A resposta para esta questão é que a expressão significa que estamos consumindo mais do que o planeta pode oferecer. Segunda questão. Que figura de linguagem identificamos na construção da manchete? Então, a figura de linguagem é a metáfora. Como vimos, a metonímia é a figura de linguagem em que um termo substitui o outro em uma relação de continuidade, de extensão de ideias. Pensando nisso, analise o texto a seguir. Amor, esse sufoco. Agora há pouco era muito. Agora apenas um sopro. Ah, troço de louco. Corações trocando rosas e socos. Em que palavras do texto identificamos a presença de metonímia? A resposta para esta questão é que a palavra corações substitui enamorados, amantes e rosas. E socos remetem a demonstrações de carinho e hostilidade, respectivamente. Nos textos abaixo, identifique os trechos em que há linguagem conotativa. Relembrando o que é linguagem conotativa. Linguagem conotativa é a linguagem figurada, ou seja, é a linguagem que usamos para dar expressividade a algo que falamos, ok? Ou a algo que escrevemos. Observem que no meu livro ele já está grifado qual é a linguagem conotativa nos dois textos. Então, se vocês tiverem dúvidas, então marquem aí essas frases que estão grifadas. Texto A. Os nobres estavam enlouquecidos pelas novas possibilidades de consumo de especiarias. Especiarias eram produtos vindos do Oriente que tinham um pequeno volume, mas um alto valor no mercado europeu. Por exemplo, cravo, canela, noz moscada, gengibre e pimenta. Além de produtos como açúcar e sal, que eram raros ou inexistentes na Europa. Todos esses condimentos trabalhavam para a preservação dos alimentos e alteravam o seu sabor para o melhor, claro. Outras especiarias eram seda, ouro e marfim, materiais de luxo para a confecção de vestimentas e joias. Texto B. Gênova e Veneza. Cidades italianas souberam aproveitar bem esse comércio e enriqueceram vendendo esses produtos para toda a Europa. Havia um acordo entre os italianos e os árabes. Apenas eles tinham o monopólio do comércio oriental. A ironia é a base construtiva do humor do texto que segue abaixo, pois é a possibilidade de perceber o inverso do sentido mais imediato das frases, apoiado no conhecimento sociocultural que gera humor. Leia as frases e explique qual é esse sentido inverso. Letra A. Advogado. Esse processo é rápido. Então, já que na questão pede que coloquemos
o sentido inverso, então na letra A, ao invés de o advogado dizer esse processo é rápido, nós vamos colocar como resposta que será um processo lento, que ele quis dizer que será um processo lento. Letra B, ambulante. Qualquer coisa, volta aqui que a gente troca. A resposta inversa e irônica da questão é: se acontecer qualquer problema com a mercadoria, ela não será trocada. Anfitrião, que é o dono da casa, no caso, né? Ele diz o seguinte: já vai, ainda é cedo. Então, o que ele quis dizer com isso? Na verdade, é para colocarmos o inverso, lembre disso. Então, vamos colocar que ele quer que a visita vá embora imediatamente. Letra D. Um casal sem filhos diz: visite-nos sempre. Adoramos suas crianças. O que vocês acham que ele quis dizer de forma irônica? Que não volte a nos visitar. Não gostamos de suas crianças. E quando o dentista diz: não vai doer nada, se ele estiver agindo de forma irônica, ele quer dizer que vai doer muito. Letra F. Devedor diz: amanhã sem falta. Ou seja, ele está dizendo que não pagarei a dívida. E a letra G, o peixeiro diz: pode levar, freguesa, está fresquinho. Ele quis dizer nessa frase que o peixe não está fresco. Página 175. Texto 2. Mundo grande. Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso, gosto tanto de me contar. Sexta questão. Nesses versos, o poeta expressa certo exagero nos seus sentimentos. Que figura de linguagem é caracterizada pelo exagero? Letra A, hipérbole. B, metáfora. C, comparação. D, antítese. Ou E, metonímia. Então, a figura de linguagem que nós utilizamos para expressar exagero é a hipérbole, ou seja, a resposta é a letra A. Sétima questão. No segundo verso, podemos observar a omissão de um termo expresso no verso anterior. Essa omissão caracteriza a figura de linguagem conhecida como letra A, pleonasmo. B, hipérbole. C, catacrese. D, ironia. Ou E, zeugma. Então, a resposta correta para esta questão é a letra E, zeugma. Oitava questão. Agora, leia a letra da música e responda as questões. A linha e o linho. É a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha, e a agulha do real nas mãos da fantasia, fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia, e fosse aparecendo aos poucos nosso amor, a sua vida, o meu caminho, nosso amor, você, a linha, e eu, o linho, nosso amor. Letra A. Como vimos, a metáfora é uma figura de linguagem por meio da qual nomeamos um conceito de um dado domínio com o nome de um conceito de outro domínio, exatamente como ocorre nesse texto, com as palavras linho e linha, o que representam esses substantivos no texto. Então,
Temos aí o linho, que é o eu lírico, ou seja, quem escreve, né? O eu lírico. E a linha, que é a mulher por ele amada. Letra B. Nesse texto, linho é masculino de linha? Explique. Então, pessoal, prestem atenção nessa resposta, ok? Então, vejam se o que vocês responderam está de acordo com o que eu vou falar, certo? Então, pode ser que não esteja com as mesmas palavras, mas a ideia precisa ser. Então, vamos lá. Embora formalmente o linho não seja masculino de linha, o autor brinca com as palavras utilizando as terminações de masculino e feminino, dando a ideia de complemento. Ele se complementa com a mulher amada, assim como a linha e o tecido, que é o linho, não é isso? Compreenderam a resposta? Se vocês não fizeram de acordo com o que eu falei, ao menos com a mesma linha de raciocínio, vocês precisam pausar esse vídeo, certo? E escrever tudo o que eu falei. Letra C. Que figura de linguagem identificamos no verso como se eu fosse pano e você fosse linha? Então, no verso, temos aí uma comparação. Letra D. Analisando as metáforas que o autor utilizou no texto, podemos dizer o que é o amor para ele? Explique. Então, sim, né, gente? As metáforas nos levam a perceber que para ele o amor se faz como um bordado, ponto a ponto. Nona questão. Custando apenas 50 centavos, a fim de alcançar todas as camadas sociais de leitores, o jornal pernambucano Aqui P é conhecido por suas manchetes quase sempre dotadas de ambiguidade e intenções irônicas humorísticas, fazendo uso da linguagem conotativa para aproximar do leitor e tornando atrativas as notícias circuladas. Em uma de suas manchetes, por exemplo, referente ao reforço da Operação Lei Seca durante o Carnaval de 2018, o título Se Beber e Dirigir é Cana Certa estabelece um jogo semântico entre o sentido denotativo da palavra cana, explorado nesse caso em razão de sua presença no preparo de bebidas alcoólicas, servindo também de sinônimo para aguardente, e uma interpretação mais conotativa, que remete à expressão ir em cana, forma popular de se referir à apreensão de um criminoso ou suspeito pela polícia. Você pode conferir mais manchetes em http://aequipe.com.br. As questões a seguir são questões pessoais, ou seja, elas pedem uma resposta pessoal. Então, ela diz: pensando nisso, reflita e opine. Ou seja, vocês vão fazer no caderno ou no livro de vocês essas respostas, de acordo com o que vocês entenderam e de acordo com o que vocês pensam, ok? Letra A. Além do baixo custo de seus exemplares, você acredita que essas estratégias são, de fato, eficazes para a população do jornal? Letra B. Até que ponto as notícias podem receber esse tipo de tratamento sem que haja perda de credibilidade? E letra C. Há algum jornal com perfil semelhante ao do Aqui P na região em que você mora? Bom, então encerramos aqui as questões sobre figuras de linguagem. Nós revisaremos em outra oportunidade este mesmo assunto, este mesmo conteúdo. Portanto, se tiveram, como eu digo sempre, se tiveram alguma dúvida, anotem no caderno que haverá um momento oportuno para isso, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.